familiares. Bom, evidentemente que em alguns lugares do planeta isso ainda continua, né? Existem ainda lugares do mundo onde as mulheres são obrigadas a se casar com as pessoas escolhidas pela família, né? Elas entram em negociações familiares como objetos de troca. Bom, isso não existe mais, digamos, na família ocidental, mas ela existe ainda em várias partes do mundo. O segundo tipo de família, aquela que começou a dominar a partir do século XVIII, né, pós-Revolução Francesa e a ascensão da burguesia ao poder, essa família descobriu o amor romântico, né? Foi a partir desse momento, né, que cada vez mais as pessoas passaram a casar e construir família porque se amavam e eram amados, né? Quer dizer, foi uma família que foi se constituindo aos poucos sobre a ideia de reciprocidade e de um casamento que era até que a morte nos separe, né? Não havia separação, não havia divórcio, né? E o casamento tinha que se manter. E o terceiro momento da família, que é esse que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Que, como eu já disse, os sociólogos, de uma maneira geral, identificam o seu nascimento na segunda metade do século XX, é cada vez mais baseada na união temporária de dois indivíduos em busca de relações íntimas ou satisfação sexual. E que vai desembocar, né, hoje em dia, numa questão, né, segundo os especialistas do ramo, da função paterna. Qual é o lugar do pai na família contemporânea, né? Onde a mãe começa a ocupar um lugar cada vez mais poderoso, até porque a ciência está do lado dela, né? Se antes ela não tinha como evitar os filhos, hoje em dia ela pode ser a única a decidir com quem ela vai ter filho, quando, se ela vai dizer para o parceiro que ele é o pai ou não, ou se vai obrigá-lo a assumir um filho ou não, ou se vai procurar que a ciência engravidar com a ajuda da ciência, né? Quer dizer, cada vez mais a maternidade passou a ser quase que monopólio das mulheres, né? Muitos sociólogos, né, têm chamado a atenção, né, que nessa nossa pós-modernidade várias instituições estão sendo, de alguma maneira, desinvestidas simbolicamente, não só a política, como eu já disse antes, mas a própria família, né? E que isso vai se refletir numa série de patologias, né, narcísicas, que, por exemplo, um historiador, que nem o Christopher Lasch, né, escreve um livro sobre o mínimo eu, ou a cultura do narcisismo, né, que é justamente o produto dessas famílias pós-modernas, né? A questão é como é que nós chegamos a esse ponto, né? Como é que as mutações foram acontecendo para que a gente chegasse onde chegou, né? Com a abolição da monarquia, né, na Europa foi surgindo aos poucos, né? Eu não vou voltar para a família patriarcal clássica, né, porque ela está historicamente muito longe da gente, né? Mas vamos voltar para essa família burguesa clássica, né, onde a organização ainda era patriarcal, na ordem burguesa, né, onde o homem era o chefe de família e a mulher e os filhos estavam totalmente subordinados a esse chefe de família. O poder do pai vai diminuindo aos poucos a partir do século XIX, né, que é um século quando a Europa passa por uma verdadeira revolução sentimental, né? É no século XIX, né, que o amor e a vida privada passam a ser um problema, uma questão a ser estudada, né? Quer dizer, essa própria noção de vida privada, né, e a separação do público do privado é algo muito recente, historicamente, né? É algo que tem 2 séculos. Né? Então, uma outra questão que nós vamos poder nos perguntar, o que acontece, né, hoje em dia, né, se foi tão difícil surgir essa separação entre público e privado, hoje em dia nós vivemos uma invasão absoluta do público no privado. O privado se tornou público, né? É Big Brother, é tirar filme, vídeo de qualquer coisa privada, do parto, de qualquer coisa, né? Hoje em dia parece que essa função público e privado, né, que foi uma das grandes conquistas do século XIX, parece que nessa começo do século XXI, mas já desde o finalzinho do século XX,
tem entrado em crise, né? A célula básica da família, evidentemente, que era um casamento monogâmico, por consentimento mútuo, num primeiro momento por amor e depois o amor durasse ou não durasse, o desejo existisse ou não existisse, o casamento tinha que durar. Freud, quando pensa no seu complexo de Édipo e pensa na sua família modelo, ele pensa em homem do século XX, né? Dessa família, né, do qual ele ouvia o sofrimento das mulheres, a insatisfação sexual das mulheres, o sofrimento das mulheres, né? Dessa família burguesa, né? Do qual a figura paterna já começava a se fragilizar, né? Mas é o grande momento do nascimento, né, da subjetividade moderna. O que acontece, né, com essa família, né, como é que ela vai entrando, de alguma maneira, em crise, né, justamente porque se pede cada vez mais desse amor,